E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero voltar a falar de Chimamanda Ngozi Adichie e hoje eu vou falar sobre este livro aqui, um romance dela chamado Hibisco Roxo. Eu já tinha lido alguns livros dela de não ficção, na verdade são palestras que foram transcritas e transformadas na forma de livro. E eu gostei muito dos textos não ficcionais da Chimamanda e fiquei imaginando como é que seria os textos ficcionais dela. E aí comecei a ler ali uma coletânea de contos, li este romance, estou lendo agora um outro romance e provavelmente mais para frente eu irei gravar também sobre este romance que estou lendo agora. Mas ela é uma autora muito interessante, uma narradora muito competente e que tece narrativas onde as mulheres são as protagonistas e principalmente mulheres negras nigerianas, sejam nigerianas que continuam vivendo, obviamente, na Nigéria ou nigerianas que estão vivendo em outros países. Naturalmente isso tem a ver com a própria história da Chimamanda, que é uma nigeriana que imigrou para os Estados Unidos e boa parte da vida dela é experienciada nesse trânsito entre a Nigéria e os Estados Unidos. E ela, ao acumular bastante experiência, essa experiência intercultural, ela explora isso dentro dos seus temas. Ela tem um modo bastante peculiar, né? Naturalmente a sua cultura é muito importante no modo como ela narra, né? Então ela usa muitas expressões da sua própria cultura local. Vocês devem saber que embora a língua oficial da Nigéria, e parece que isso acontece com a África como um todo, né? Embora a língua oficial da Nigéria seja o inglês, há uma série de outras línguas tribais, entre aspas, né? Quer dizer, as línguas regionais, e há uma multiplicidade de idiomas falados nesse país e por toda a África, né? Que competem sempre com a linguagem oficial. Então ela usa uma série de expressões da sua cultura local, um pouco para trazer a força dessa cultura para suas narrativas. Ela tem uma preferência por personagens bastante distintos daquilo que a gente está acostumado no nosso tipo de literatura, além naturalmente de problematizar a cultura norte-americana, de problematizar a sua própria cultura, né? Eu diria assim que ela, ao mesmo tempo que permanece fiel à sua própria cultura, ela é bastante crítica em relação ao patriarcalismo nigeriano, tanto quanto ela é crítica em relação a uma série de preconceitos que os norte-americanos têm em relação aos africanos, né? Então ela um pouco foge dos clichês e isso é bastante interessante. Ela é uma excelente narradora e naturalmente não poderia deixar de ser uma excelente escritora de ficção. Eu já tinha percebido isso em textos não ficcionais, isso fica muito mais bem demonstrado a partir do seu trabalho de caráter ficcional. Então vamos lá. Que história é essa que é contada nesse livro chamado Hibisco Roxo? Então é a história de uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e um casal de filhos, né? De filhos que já estão ali atingindo a adolescência, início da juventude. E eu naturalmente vou destacar um aspecto que me interessa bastante, que é o aspecto da dimensão religiosa. Há outras questões importantes também no romance, certamente alguma outra pessoa destacaria aspectos distintos daqueles que eu vou destacar. De qualquer forma, como eu sou um pesquisador do fenômeno religioso, me chama sempre muito mais atenção a temática religiosa, então eu gostaria de fazer uma leitura de cunho religioso, ou priorizando a questão religiosa. Então, a história é muito interessante porque o pai dessa família adere àquilo que eu chamaria de catolicismo colonialista, quer dizer, um catolicismo levado pelos brancos, juntamente com a cultura ocidental, um catolicismo que não só está conectado às crenças do cristianismo, mas está conectado às práticas culturais do mundo ocidental europeu e que de certo modo sacraliza essas práticas culturais e estabelece essas práticas como normativas para uma cultura africana, uma cultura bastante diferente, ou uma cultura nigeriana, se você quiser ser até mais específico, né? Que é uma cultura muito diferente das culturas europeias ocidentais. Bom, então esse pai é um ferrenho seguidor do catolicismo,
ele teria aprendido o catolicismo numa escola onde ele estudou, numa escola católica bastante rigorosa, e um catolicismo que a gente chamaria aqui no Brasil de bastante legalista, no sentido de que ele estabelece normas, estabelece regras, e essas regras devem ser seguidas, senão você coloca a sua vida religiosa em risco. E esse pai então se torna um pai extremamente rigoroso, não só do ponto de vista religioso, se torna rigoroso no modo como ele cuida da sua família, na forma como ele exige determinados comportamentos e determinadas respostas, né? Então, por exemplo, uma história que ilustra bem isso é que a mocinha, né, a filha, que estuda num colégio religioso também, ela deve, por orientação paterna, sempre tirar o primeiro lugar. E teve um bimestre que ela apenas tirou o segundo lugar e ela é severamente castigada pelo pai dela porque tirou apenas o segundo lugar. Então o pai dizia: olha, eu te dou de tudo, eu sou um homem rico, eu te ofereço as melhores oportunidades e a sua obrigação é também apresentar os melhores resultados. Olha que interessante nessa história, o avô paterno mantém a sua religião nativa, que está ligado aos ancestrais, que está ligado à terra, né? Então o avô naturalmente está bastante velhinho e o pai corta relações com o avô porque o pai não aceita mais entrar na casa de uma pessoa pagã. E ele permite apenas que os filhos fiquem alguns minutos quando vão visitar o avô, não mais que 15 minutos com o avô, para não serem influenciados pelo comportamento pagão do pai. Eu imagino que a Chimamanda possa ter caricaturado tanto o catolicismo do pai como as religiões locais, mas certamente ela não deve ter inventado toda essa história, ela certamente se inspirou em situações que ela viu, que ela experimentou, que viu pessoas experimentarem no seu país, né? E ela tem uma tia, olha que curioso isso para você ver como o universo religioso é sempre um universo bastante complexo. Ela tem uma tia que é professora universitária e que é católica, mas é católica de uma forma completamente diferente da forma como o pai é católico. Então, eu diria assim que o catolicismo do pai é um catolicismo colonialista, ligado à cultura branca, europeia, ocidental, e o catolicismo da tia é um catolicismo inculturado, quer dizer, um catolicismo que dialoga com a cultura local, que está de certo modo conectado a essa cultura. Então, por exemplo, o padre da igreja dessa tia é um padre negro que durante a missa canta algumas músicas no idioma local, que era visto como uma profanação, né? Que você não utilizar a língua civilizada dos europeus, o inglês, no caso da Nigéria, era uma coisa considerada pelos católicos conservadores uma coisa blasfematória. Então, eles ficavam incomodados pelo fato de ter um padre negro e pelo fato desse padre cantar canções na língua local, né? E isso é muito interessante para mostrar que mesmo o catolicismo ali é um fenômeno complexo, naturalmente, como ele é complexo no nosso país, aqui no Brasil, há diversos segmentos com orientações diferentes, com percepções diferentes. É muito interessante, se a gente ainda permanece nessa seara religiosa, como as religiões nativas são vistas como pagãs ou demoníacas. É literalmente isso que é transpassado, que é transmitido por intermédio desse romance. E isso me faz lembrar o modo como alguns segmentos evangélicos da atualidade, segmentos protestantes ou evangélicos brasileiros, que são exclusivistas, adotam o mesmo tom em relação às religiões de origem africana, né? Um tom assumidamente imperialista, exclusivista e demonizador dessas religiões. A gente não pode esquecer que o catolicismo brasileiro também fez isso, fazia isso há não muito tempo, essa ideia de demonizar as religiões de matriz africana. Agora, é óbvio que existe nesse mesmo cenário narrado pela Chimamanda um segmento católico enculturado e que dialoga com a cultura negra, mostrando naturalmente que o catolicismo ou o movimento evangélico, qualquer movimento em qualquer lugar do mundo, ele não precisa assumir uma postura exclusivista, né? Ele pode dialogar com essa cultura, ele pode se manter de alguma forma fiel aos seus valores religiosos, mas ao mesmo tempo assumir formatos
culturais são adequados àquela expressão local. E é isso que tem acontecido na história, né? Existe um tema muito interessante também que aparece no romance, que é um golpe de Estado que aconteceu na Nigéria. É um tema secundário não apenas para mim, ele tem, não sei se ele pode ser visto como um tema secundário no próprio romance, né? Mas isso porque o pai, ironicamente, o pai dessa história, né, esse que era um católico bastante fervoroso, ele era dono de um jornal democrático, né? É interessante isso como uma personalidade extremamente autoritária e rigorosa, ao mesmo tempo era defensor de uma expressão de governo democrática e era dono de um jornal e passa por grandes dificuldades em função da sua defesa da democracia, né? Então ele vai ser perseguido, o editor do seu jornal vai ser perseguido, ele vai enfrentar uma série de dificuldades. Espero que você se sinta estimulado ou estimulada a ler esse romance, a entrar nesse mundo ficcional da Chimamanda e aprender algumas coisas sobre cultura africana, sobre o diálogo ou a falta de diálogo de outras religiões com as religiões africanas, um pouco também sobre a cultura política desse país interessantíssimo que agora assume uma dimensão mundial em função do protagonismo dessa importante escritora de ficção da atualidade. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o seu like aí no meu vídeo e quem sabe aí deixar os seus comentários e para que eu possa perceber como é que esse vídeo está chegando até vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.